vida é um paradoxo. E o quanto você consegue relaxar sem ficar tensionado, sem criar uma ansiedade sobre esses fatos, porque a vida ela acontece no tempo e no fora do tempo, simultaneamente, paradoxalmente. Portanto, há sempre uma fonte idêntica de onde tudo é emanação, o infinito, o fora do tempo. O fora do tempo é a fonte do tempo. E a vida acontece nesses dois caminhos, nesses dois sentidos. Ela está caminhando no fora do tempo, sendo fonte de toda a emanação, de toda a manifestação. Então ela é uma emanação do fora do tempo. E essa é uma realidade. Esse é o que se mantém. O que é mais doido ainda, porque é o infinito, aquilo que se muda completamente, que nunca tem um fim, é o que se mantém. Essa é a constante, não é o tempo. O tempo não é a constante é o fora do tempo. E no tempo, todas as transformações podem ocorrer. E que você diria, tá, mas são transformações que não levam a lugar nenhum, porque tudo vai acabando e volta de volta para a fonte. Sim, mas enquanto vigora no tempo, é o tempo acontecendo e esse tempo é uma realidade. O indivíduo é uma realidade no tempo. Então, o indivíduo, ele é indivíduo e ele é infinito. E a vida está acontecendo nesses dois canais simultaneamente. Ela acontece no infinito e ela acontece no finito. E no finito é que a mente pode perceber as variações. Então, como a mente também é fruto do tempo, ela entende, num sentido raso, o tempo como a única coisa que vigora. Para que ela possa experimentar o fora do tempo, ela precisa abandonar o controle sobre o tempo. Então essa é a grande, digamos assim, a grande questão para o humano é o quanto a mente consegue abandonar o controle que ela pretende ter sobre o tempo para experimentar a experiência do não tempo simultaneamente a vivência do indivíduo. Então significa que quando a mente se abre também para experimentar o fora do tempo, o indivíduo some. Não, o indivíduo existe e continua ainda mais intensamente a sua trajetória, porque agora ele está sendo motivado pelo fora do tempo. Por que o número 11 são 2, 1? Porque ele está falando que a essência vai percorrer dois caminhos. E esses dois caminhos percorridos pela essência vigoram como centro de comando. Então quando a gente faz a trajetória do 1 ao 9, experimenta toda a luminosidade, o que surge da experiência dessa luminosidade que se acende de dentro, que surge de dentro para fora, né? Ou como diz uma música que eu ouvi recentemente, um riso que surge de dentro para fora. Então é uma alegria que vem de dentro para fora, não é motivada por nada de fora. Ela vem de dentro, é um contentamento, é uma luminosidade, é o Sepan, um auto-iluminado. Quando essa experiência ocorre, se afirma como centro de comando, nos dois canais, a unidade. Só há uma verdade, a essência. No entanto, a essência pode percorrer dois caminhos, 11. E por isso que a numerologia vai até o 11. E o 11 vigora como centro de comando, porque é a experiência dessas duas possibilidades que a vida flui, dela ser permeada por essa essência e ser reconhecida por essa essência. E aí quando você permeia essa essência, esses dois caminhos com a essência, não há outra coisa a surgir a não ser a ação, que entra um pouco na conversa da coragem, sendo essa força motivada pelo coração. Então, uma ação que surge do coração, né? A coragem. É uma ação, um agir que vem do núcleo. É o que surge quando você experimenta isso mesmo. Então, depois do 11, vem o número 3, 12, porque é uma ação completamente iluminada pela essência, mas que precisa compreender esses dois caminhos. Então, o indivíduo tem a sua missão como indivíduo, mas tem também a sua possibilidade máxima de liberação no fora do tempo. Então, você usa como inspiração o fora do tempo para percorrer o tempo. Então, as duas possibilidades estão acontecendo. Vamos, assim, trazendo essa discussão ali, né, do Rio para o nosso contexto yogi, com a linguagem yogi, não porque aquela não era uma discussão yogi, porque era, mas só trazendo para essa linguagem, a gente poderia usar essa possibilidade de compreender, paradoxalmente, o fora do tempo e o tempo. Uma outra metáfora para isso é a metáfora que o Guru Nanak usa também, que como visualização é muito interessante. Quando o oceano está acontecendo e uma onda surge do oceano, a onda não acha que é parte fora do oceano. No entanto, ela tem uma beleza própria de ser individual, uma onda individual acontecendo. Só que ela é o oceano também, paradoxalmente. Ela é a onda individualmente, acontecendo com uma beleza potente, com uma radiância muito alta, a onda acontecendo, mas ela é o oceano. Então ela é indivíduo e ela é oceano. E qual é o fim de todo indivíduo? Mergulhar de novo completamente no oceano, no qual nunca saiu. Então é uma impressão daquilo que parece ter saído. No entanto, na experiência individual saiu porque a onda aconteceu, só que ela nunca deixou de ser oceano. Então ela é onda, ela é oceano, ela é indivíduo, ela tem um caminho para percorrer e o caminho inevitavelmente é voltar àquilo que ela é.
o próprio oceano. Coisa que ela nunca deixou de ser, porque mesmo quando ela é onda, ela é o oceano. Então, essa é uma maneira também de a gente olhar com uma metáfora essa possibilidade do paradoxo, de você entender que você nunca é o mesmo, então o rio nunca é o mesmo, porque o movimento no tempo sempre está acontecendo. No entanto, aquilo que motiva aquela imagem, que a gente poderia chamar de identidade, que seria assim a possibilidade de você reconhecer aquilo, que se a gente fosse lembrar lá algo que a gente falou no ano passado, qual é o tripé da identidade? Identidade é a identidade na ponta de cima, naquele triângulo, e embaixo ela é sombra e ela é persona, ela é forma. Então a identidade precisa desse contraste daquilo que está acontecendo para formar a imagem. Então a imagem é a identidade ainda, porque esse é o ciclo da identidade. No entanto, a manifestação no tempo está sempre mudando, sempre indo e vindo, e sempre se transformando. Porque esse é um movimento da vida. Acho que nós falamos também na aula passada, eu falei lá, por que o Guru Gobind Singh, para explicar o divino, veja, é muito impactante isso, é muito relevante para a gente. O Guru Gobind Singh vai propor, ele vai condensar racionalmente, vamos dizer assim, o que é o infinito. E ele vai dar 8 características para esse infinito, para o divino. Para dizer, são essas 8 características que formam o divino. E a primeira característica que ele fala veja, é muito, muito relevante. O que ele vai falar como primeira característica do divino? Gobind. Movimento. Ele está falando, qual é a primeira característica do divino? Movimento. Então isso é muito significativo para a gente compreender que a manifestação da vida começa com a capacidade que a gente tem de reconhecer o movimento. Gobind. Ao reconhecer o movimento, inevitavelmente, Mukandi, a liberação total. Aí você reconhece que é possível ser livre. Sabendo que tudo se move, você para de querer ficar estruturando aquilo que você está fazendo de modo que isso permaneça como um legado, vamos dizer assim, ou algo que você possa se orgulhar. Seria pensar assim, como é que você sustenta esse movimento sendo com a seta direcionada para o infinito, para a liberação, com uma palavrinha que nós falamos em algum momento também, com compromisso. O compromisso é a nossa capacidade de manter a essência em movimento. Nós falamos disso em algum momento. O nosso compromisso é a capacidade de manter a essência, isso que nos mantém vivos, em movimento. Sem o compromisso, você deixa aquilo estagnado. E ao ficar estagnado, morre. Só que a gente tem que tomar cuidado porque a gente confunde normalmente também, e eu queria entrar um pouco nesse tema com vocês, o que é compromisso e o que é teimosia.